Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo. Horas e 5 minutos, muito boa tarde Cafelândia, boa tarde você de toda a região. Estamos de volta com o Evangelho para Todos. Lembrando também que o Evangelho para Todos vai para o YouTube, né? Em breve a gente vai estar aí se programando, né, com quem tem mandado para o YouTube, para que chegue lá no YouTube para você aquilo que verdadeiramente Jesus Cristo falou. E hoje eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem que foi Jesus Cristo quem falou, está aqui em Mateus capítulo de número 24, o versículo é o 36 até o 44. O Filho de Deus traz grandes mensagens, ou seja, Deus através do Filho passa para você e para mim orientações. Lembrando que áreas de nossa vida que estão ruins é porque as orientações arruinaram, né? Vieram orientações, produziram crenças e produziram atitudes na minha vida, na sua vida também. E certamente na área que você está bem, que você está próspero, que você está bem, assim como eu, foi áreas em que as orientações vieram, os ensinos vieram e te fizeram crer e também colocar em prática algumas atitudes que levaram com que você venhamos ser próspero nesta área. Então a palavra, o ensino, ele é muito bom para nosso bem, também é muito ruim. Ou seja, favorável também ao nosso mal, à nossa ruína. Dentro do YouTube você encontra o Jesus Cristo Falou, tá falado 104.9. Vamos estar aperfeiçoando em breve aí, vamos estar aperfeiçoando lá no YouTube também, junto ao meu amigo que tem gravado a mensagem aqui e colocado no YouTube, para que a gente esteja aí se atualizando, para que no mesmo dia, não só no mesmo dia vá a mensagem para lá, mas vá uma mensagem mais curta, mais objetiva, para que você possa, né, de repente ali, compreender melhor, né? Como várias vezes eu fui evangelizado também pelo YouTube, né? Pelo Mário Persona, né? O Evangelho em 1 minuto, ou seja, vários pontos que nós temos que melhorar, temos que buscar de Deus, para que Deus dê sabedoria do alto, para a gente poder aperfeiçoar vários pontos da nossa vida, inclusive aqui, né? Dentro do programa na rádio, também lá no YouTube também. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço meu amigo Dorizete, também sua esposa Pâmela, ao Benjamin, também seus filhos, né, o Benjamin, a Maria, também o Samuel, forte abraço também a Janice Vitória, sempre ouvindo a programação Evangelho para Todos. Amigo ouvinte, vamos ver o que é que o Filho de Deus fala aqui em Mateus 24, algo poderoso Deus tem para mim e para você aqui nessa passagem, Mateus capítulo 24, versículo de número 36 até o 44. Também assim diz o Senhor, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias que antecederam ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E então perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então estarão dois no campo, um será levado e outro será deixado.
Estando duas moendo no moinho, será levada e outra deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigia da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que vós não percebeis. Palavra do nosso Deus Todo-Poderoso para mim e também para você, amigo ouvinte. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. 104,9 Cafelândia FM. Eu preciso de Jesus. Amigo ouvinte, esses dias eu estava ouvindo do YouTube, uma mensagem, de repente chegou para mim, um homem questionou a um senhor de 88 anos, questionou ele e falou assim: o senhor acredita em Deus? O senhor que tem experiência de vida, tem passado por tantas experiências no decorrer da vida do senhor, o senhor que é um homem estudado não só por faculdade, mas por situações que o senhor viveu, E ele falou assim: esse Deus que é apresentado para nós, que nos é apresentado, este não é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é bem interessante, porque isso me fez parar um pouco para pensar, Às vezes é apresentado para você e para mim um Deus. Lá em João capítulo 8 acontece bastante isso, Jesus Cristo está discutindo com o representante de Deus. É bem interessante, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus em João capítulo 8, e ele entra dentro de uma sinagoga e ele começa a discutir com os servos, aparentemente de Deus. Se você ler lá, homens que defendiam o ensinamento de Abraão e também o nome de Deus, porém eram insensíveis a Jesus Cristo. Ele próprio, Jesus Cristo, fala para eles assim: vocês são servos de Deus, porém a minha palavra não entra em vocês. Mas Abraão não era assim não, ou seja, Abraão era sensível à voz de Deus, E aqui nessa passagem, amigo ouvinte, tem tudo a ver com aquilo que foi apresentado para mim e para você. Em domingo passado trouxe uma mensagem aqui bem próximo, aqui também, onde Jesus Cristo fala assim: acautelai-vos que ninguém vos engane. A primeira resposta que Jesus Cristo dá aos discípulos quando é questionado sobre o princípio de dores ou o fim do mundo: ou será que o mundo vai acabar só para quem morre, Jesus Cristo não fala que é só para quem morre. Dá para ver claramente aqui que é muito individual, esta salvação, mas é bastante individual. Só que não fala que é quando morrer, não. É claro que para quem morreu, dentro do que está escrito no Novo Testamento, se foi, O tempo já era. Mas vamos ler novamente o que está escrito aqui. Ele fala assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então, talvez no nosso mérito, o nosso ego de não querer deixar as coisas sem resposta, às vezes nós precipitamos, E falamos que é isto, é aquilo, é agora, não é? Mas o próprio Jesus Cristo, ele diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mas sempre tem um que sabe, É impressionante isso. Ou está com Jesus Cristo, está contra ele, O próprio Jesus Cristo fala assim: aquele que comigo não ajuda, espalha. Teve um dia que a pessoa assim até falou para mim no trabalho: você não vai ajudar aqui, nós aqui? Eu falei: se eu for, eu vou estrovar, E o fato de eu não estar ajudando, de não estrovar, eu já estou ajudando, Também é por causa que acaba estrovando
próprio Jesus Cristo fala isso assim. Ele fala assim: vocês estão na porta do reino de Deus, vocês não entram nele e não deixam os outros entrar. Porque uma hora a gente está na graça, uma hora está na lei, uma hora é do Antigo, uma hora é do Novo Testamento. Não dá para saber mais para que ponto ir. Fica em cima da ponte, né? É isso que acontece com toda a orientação, a maioria das orientações, dos ensinos que chega para mim e para você. Mas Jesus Cristo fala assim, versículo ainda 36, ele fala, né? Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai, ponto. Aí versículo 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Na época que o Noé estava construindo uma arca, ele deve ter falado, as pessoas devem ter visto ele construindo a arca, falando assim, é um débil mental, né? Esse cara é doido, anunciando que vai vir um dilúvio, que vai acabar o mundo de água, né? Ou seja, totalmente fora da casinha, ou seja, totalmente não tem como acreditar numa coisa dessa. Então Jesus Cristo fala assim, porquanto, assim como foi nos dias de Noé, né, anteriores ao dilúvio, volta ao versículo 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias que antecipavam ali ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até um dia que Noé entrou na arca. É o que aconteceu? E veio e perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Veja, está tudo normal, tudo comum para você ver. Estão bebendo, comendo, casando, dando-se em casamento, está numa normalidade enorme. Não parece que vai ser agora, não parece que vai ser hoje, não parece que vai vir. E não está falando da morte aqui não, né? Não, ele está falando da vinda do Filho do Homem, que pode ser a morte. Ele não está falando que é a morte, não. Versículo 40, então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Veja que se fosse a morte, ele não está falando que é a morte, que vai levar um, vai deixar o outro. Então, estando duas no moinho, será levado uma e deixado outra. Versículo 42. Vigiai. Palavra abençoada, né? O que é vigiar? Estar todos os dias atentos, apercebidos. Vigiai. Pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ele está falando da vida dele. O vosso Senhor, nós não sabemos que hora vai vir. Vamos ficar apercebidos, vigiai. Mas considerai isto: se um pai de família, se ele soubesse em que hora da noite, né, vinha e havia um ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombado a sua casa. Veja bem como Jesus Cristo fala que é importante nós vigiarmos, porque ele faz uma comparação. Se eu, você, soubesse a que hora havia um ladrão na nossa casa, a gente arrumaria uma armadilha para ele e pegaria o ladrão, ou seja, ele ficaria apercebido. Então, vigiando, certamente você e eu vamos ficar o quê? Apercebidos, porque ele vai vir ao que ele vier. Não é novidade nenhuma. Versículo 44. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ou seja, Jesus Cristo ele diz que vai voltar em uma hora em que eu e você não estamos achando que vai vir. Veja o quanto é importante nós atentarmos qual é o Deus que nos é apresentado. É o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ou como diz o apóstolo Paulo, é o Deus deste século? Ou é o Deus deste mundo? Ou é o Deus do faz de conta, né? Porque o que faz prosperar hoje é fazer de conta. Faz de conta que Deus mandou fazer isto, mas não mandou. Amigo ouvinte, essa foi a mensagem do dia de hoje.
que eu e você venhamos olhar para aquilo que Jesus Cristo tem falado e trazer para as áreas de nossa vida. Aqui está se referindo à salvação, mas Jesus Cristo tem vários ensinamentos, várias orientações que vêm em favor a várias áreas de nossa vida e que nós precisamos estudar Jesus Cristo. Estou estudando Jesus Cristo para depois a gente aperfeiçoar tanto aqui na rádio como também lá no YouTube, certo? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e sobre as nossas e permaneça hoje e para todos sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. 104,9 Cafelândia FM. O sonho que tive esta noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nesta vida. Ele me fez recordar cenas das horas felizes que a mesa era torta na hora da ceia. Por onde eu havia passado ficaram dois mares e rastros na areia. Então o Senhor me falou em seus belos momentos passados, para guiar os seus passos eu caminhava a seu lado. Porém minha falta de fé tinha que aparecer quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser. Então ao Senhor reclamei, somente seu rastro ficou quando eu mais precisava, quando eu sofri e chorava, o Senhor me abandonou.
mágoas e angústias, eu carregava você. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Pode autorizar que o diabo fugirá em nome do Senhor. Jesus Cristo falou para a viúva de Naim para não chorar. E o esquife parou quando ele chegou, começou a falar. Disse ao morto levante, e naquele instante o que aconteceu? O moço levantou, pela mão Jesus pegou e viva a mãe devolveu. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Pode autorizar que o diabo fugirá em nome do Senhor. Jesus Cristo falou para o cego ver, e o cego viu. E lá na sepultura disse sai para fora, e Lázaro saiu. Foi com 5 peixinhos e apenas 3 pães para uma multidão. Se Cristo prometeu, o inimigo correu, cante a vitória, irmão. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Pode autorizar que o diabo fugirá em nome do Senhor. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Pode autorizar que o diabo fugirá em nome do Senhor. Sua melhor companhia, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.